E aqui, querido, está a chave para a compreensão de algumas coisas. Você pode compreender a fé cristã racionalmente até o momento que Deus se deu a revelar. Mas vai chegar um momento que você não vai mais poder elaborar a fé cristã racionalmente. E aí o único modo de você entender esse negócio será com o Espírito Santo dentro de você, te revelando, te conduzindo, te mostrando aquilo que Deus está querendo fazer em você, aquilo que Deus fez por você. Por isso, o verso 2 ainda, o capítulo 2 ainda, no verso 14 ainda, a parte B do versículo, diz o seguinte: pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Existem coisas, querido, na caminhada cristã que a gente só consegue entender se lidarmos com discernimento espiritual. Existem coisas na vida cristã que são, sim, espirituais. E eu termino com um grande desafio diante de tudo isso. Leia comigo o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versos 18 e 19. Ele diz assim: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. Ele apanha os sábios na astúcia deles. Porque a sabedoria de Deus é loucura aos olhos deste mundo. E a sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus. Deus olha para toda a nossa sabedoria, Deus ri, porque ela é muito limitada perto da que Deus tem para nós. Duas implicações disso para a sua vida. Primeiro, eu não sei como você tem tentado construir a sua espiritualidade até hoje. Eu sei que esse negócio de mudar a maneira como a gente pensa dói muito. Dói a gente mudar o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, mas dói muito mais nós mudarmos o nosso jeito de pensar. Muitos de nós viemos de uma criação que procurou nos incentivar a ver Deus assim. Muitos de nós viemos de uma criação que nos procurou Muitos de nós viemos de uma criação que nos procurou nos incentivar. Muitos de nós viemos de uma criação que procurou nos incentivar a ver Deus assim ou assado. E na maioria das vezes, Deus é um Deus bom que vê você e vê que você está fazendo as coisas certinhas, que você ajuda os pobres, que você dá comida aos menos favorecidos. E se você tiver caráter, se você não matar, se você não roubar, se você não fumar, se você não beber, se você não trair, se você fizer todas essas coisas, se você fizer isso, Deus vai olhar para você e vai dizer assim: uau, esse cara é um cara que eu quero me relacionar com ele. Você é tão bom que eu quero te dar a vida eterna. Mas você viu que essa maneira como a inteligência humana tenta conceber a espiritualidade. Mas a espiritualidade humana tem um cerne, a cruz de Cristo. E hoje você tem que escolher se você vai continuar construindo uma espiritualidade na sabedoria dos homens ou se você vai render à sabedoria de Deus e dizer: Deus, eu me rendo. Por quê? Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Mas uma segunda implicação, na área dos princípios, do seu jeito de levar a vida. E eu confesso a você que eu tenho medo de dar exemplos, porque muitas vezes as pessoas não se lembram, ou muitas vezes as pessoas se lembram somente do exemplo, não se lembram do princípio, daquilo que está sendo tratado. Mas existem inúmeros princípios e valores, existem inúmeros modos a gente ver a vida e de levar a vida da nossa sociedade, que nós nos rendemos a eles, porque são princípios e valores
Mas existem inúmeros princípios e valores da nossa sociedade que nós nos rendemos a eles, não porque são princípios e valores de Deus, mas porque usamos a desculpa que são os tempos modernos. Pessoas pensam assim, pessoas agem assim, todo mundo faz assim, então também tem que fazer assim. Esse modo de pensar assim, Salatiel, é coisa do passado. Quantas vezes nós não falamos o que Deus espera da nossa juventude, o que Deus espera da nossa sexualidade, do que Deus espera do nosso trabalho, do que Deus espera dos nossos negócios, como Deus espera que eu me relacione com a sociedade, como Deus espera que eu me relacione com a minha família. Por quê? Porque nós pensamos, no fundo, isso é loucura, isso é passado, não é mais assim. A gente tem que deixar esse tempo passado, a gente tem que renovar. Sabe por quê? Porque sua mente está tão cauterizada, está tão comum com a mente, com a sabedoria humana, que você já não consegue compreender a sabedoria de Deus. O que a sabedoria de Deus diz a você? Não ande nos conselhos dos ímpios. Não se assente na roda dos escarnecedores, nem se detenha no caminho dos pecadores. Antes, medite na lei de Deus. Tenha prazer na lei de Deus, nos princípios, na sabedoria de Deus. E medite nela dia e noite, pois você será como uma árvore plantada próxima ao ribeiro de água. E mesmo nos momentos de adversidade, mesmo no momento de seca, as folhas não se murcharão. E no momento apropriado, você dará os devidos frutos. Mas essa é uma promessa de Deus para aqueles que tomam uma decisão. Construir suas vidas, construir sua vida sobre a sabedoria de Deus e saber que a sabedoria dessa era é loucura para os olhos de Deus. Deixa eu colocar algumas coisas aqui para você pensar durante essa semana. Você já compreendeu e aceitou todas as implicações da cruz de Cristo na sua vida? Aceitar a cruz de Cristo é abrir mão completamente do seu projeto de bondade, completamente do seu projeto de não pecar, do seu projeto de religiosidade para chamar a atenção de Deus. Não comece por aí, comece na cruz. A bondade, a segurança de ter alguém que nos perdoa, independente do nosso pecado, independente da nossa vida religiosa, tudo isso deve começar na cruz. É ali que começa. Segundo, a sua espiritualidade tem sido construída sobre os valores e princípios de Deus? Eu insisto nisso, querido, pois eu acredito que muitos de nós, apesar de sermos cristãos, queremos fazer o melhor. Muitos problemas do nosso dia a dia, nós estamos vivendo os princípios e valores de uma sabedoria que não é de Deus. Que Deus olha e diz, isso é loucura. Para que isso? E terceiro, você precisa abrir mão hoje, diante da compreensão da sabedoria de Deus, diante da compreensão que a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. Você precisa de compreender que talvez você tenha que abrir mão da sua caminhada religiosa, da religiosidade que você carrega dentro de si, da sua tentativa de se tentar salvar. Talvez você hoje tenha que abrir mão da sua crença que você por você mesmo, você vai conseguir, que você é bom, que Deus olha para você e acha que você é bom, que você, por você mesmo, vai poder sair desse estado de pecado e vai poder se levantar e você pode escolher. Você talvez tenha que abrir mão da maneira como você tem tratado os seus relacionamentos, a sua vida espiritual, porque o modo como você está levando e conduzindo a sua vida pela sabedoria humana não vai agradar a Deus. Que tal agora você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos nessa hora, e eu quero convidar você a fazer uma oração, somente uma oração simples, bem simples. Aí na sua casa, faça uma oração simples, bem simples. A oração é a seguinte:
Meu Salvador, me ajude. Meu Salvador, me ajude. Me ajude a abrir mão da minha autossalvação. Me ajude a abrir mão dos valores da sabedoria dessa era que permeia a minha vida. Meu Salvador, venha ao meu encontro e me ajude. Eu preciso de Ti. Deus Pai, graças Te damos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer ainda nas nossas vidas. Glorificamos e agradecemos a Ti, ó Pai, por essa beleza que nós podemos ter ao nosso redor. Ver a obra da Tua mão através dessa natureza, como o Senhor é grande. Mas diante dessa obra belíssima, ó Pai, mesmo assim saber que o Senhor resolveu entrar na história. O Senhor se encarnou, o Senhor se limitou, ó Pai, a ser humano para morrer numa cruz por mim e por todos esses que estão me ouvindo. Por isso, ó Deus, por isso, meu Salvador, nos faça agora, ó Pai, a nos rendermos aos pés da cruz. Que o Teu Santo Espírito, como diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, ele possa falar ao nosso coração nesse momento e nós possamos nos render completamente ao que o Senhor tem para nós. A salvação através da cruz. Muito obrigado, ó Pai, por esse belo dia que nós passamos. Muito obrigado pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor que se repousa sobre nós mais uma vez. Pai, nos dê uma semana de paz e de vitória na Tua presença, onde nós possamos ver a ação poderosa do Senhor nas nossas vidas. Graças Te damos e celebramos o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, só para nós encerrarmos aqui, mais uma vez eu queria ter um papo com você, uma conversa muito séria com você, porque muitas pessoas estão nos perguntando se agora, com a cidade retrocedendo ao ponto de onda vermelha, se nós vamos abrir a comunidade. Queridos, nós compreendemos que a cidade está voltando à zona vermelha, mas ainda nós estamos vendo os leitos do nosso hospital, dos nossos hospitais cheios. E nós não vamos, querido, voltar à nossa celebração enquanto estivermos nesse estado. Nós vamos esperar, porque a gente tem consciência que se alguém da nossa comunidade, se alguém aqui dos nossos bairros precisarem de médico, vão passar apertado, vão ter uma situação que nós não queremos te enfrentar. E a gente compreende, querido, como colegiado, como conselho, como pastor, como igreja, que um dos modos da gente mostrar o exemplo para você, algo que você deve seguir, é proporcionar que você continue dentro de casa. A gente sabe que se nós abrirmos a celebração vai ser muito bom, nós vamos nos encontrar, você vai vir, nós vamos estar aqui compartilhando da palavra de Deus, celebrando ao Senhor juntos. É muito bom, será muito bom te ver, mas a gente quer te motivar, te incentivar a sair de casa somente o necessário. E a gente compreende que você está sendo contemplado com a palavra de Deus a partir desses momentos, com a reflexão, como nós temos aqui. Então, querido, nós não voltaremos à celebração, nós estamos aproximando e ajudando as pessoas à medida do possível. Inclusive, essa semana é a semana da cesta básica, você pode doar aí um alimento, porque nós já estamos com um número muito grande de famílias que estão recebendo essas doações. Mês passado nós conseguimos contemplar todas as famílias, porque nós recebemos doações de cestas lá do pessoal do Parrilha, do Evandro e do Fabinho. Eu quero deixar aqui meu agradecimento aos dois que se levantaram nesse movimento. E agora também nós precisamos da sua ajuda. Essas famílias não precisam receber a cesta básica somente um mês. Essas famílias estão precisando dessa cesta básica por vários meses e nós precisamos da sua ajuda para ajudar essas pessoas. Então, duas coisas. Primeiro, saia de casa só quando for necessário. Segundo, ajude, contribua com a cesta básica. E por último,
mais uma vez eu queria te convidar à reunião, ao encontro de oração que nós estamos tendo toda quarta-feira. Venha conosco, compartilhe conosco, o link está sendo compartilhado com você aí no seu WhatsApp, nos grupos da nossa comunidade. E se você não tem, liga para a nossa comunidade, manda o WhatsApp aqui, que nós temos também o WhatsApp da nossa comunidade, 31 3885 2139. Mande uma mensagem que nós vamos compartilhar o link com você. Ok? Que Jesus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo se repouse sobre você. Que Ele te livre e te guarde durante a semana, para a honra e glória de Jesus. Uma ótima semana em Cristo e por meio de Cristo. Amém.